galera, tudo bem? Mais uma semana e eu aqui pra falar pra vocês, né? Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Curtiram os animes, os mangás? De boa? Ótimo, então. Vim essa semana falar novamente de um dos carros-chefes do nosso blog, que é o Bleach, né? E como essa semana, como a gente já havia falado na semana passada, não vai ter mangá do Naruto, então eu vou falar um pouco sobre o anime Bleach. Que durante esse período que a gente não tiver o mangá do Naruto, eu vou falar pra vocês sobre vários animes que eu já acompanhei. Muitos deles vão estar disponíveis aqui no blog também, tá? Alguns não, mas se a gente vê que teve uma boa repercussão, quem sabe a gente já não pode disponibilizar os episódios fechados para download. Bacana? Então, durante esse período que não tiver Naruto, eu vou falar um pouco sobre vários animes que eu acompanhei durante todos esses anos em que eu curto animes. E hoje eu resolvi começar com Bleach, que é um dos ouros da nossa casa do Otaku Nico Total, que é o mangá de Bleach. Antigamente a gente também disponibilizava os episódios para download, mas o anime acabou, se eu não me engano, por volta do ano passado, ou foi esse ano, eu não tenho muita certeza, porque já tem um bom tempo que o anime não vem sendo produzido, mas o mangá continua a todo vapor. O Chichikubo está escrevendo maravilhosamente essa última saga, que é a saga dos 1000 Anos Sangrentos, que é aquela guerra contra os Quinch, ok? Então, o mangá da semana a gente tem o capítulo 558, tá? E o capítulo tem o título de The Heart of the Wolf, que seria o coração do lobo, né? Traduzindo aqui para o português, o coração do lobo. E nesse mangá, o que acontece? É o finalzinho da luta do Komamura com a Bambieta, né? Então, o Komamura, ele abdicou da vida dele para poder lutar, e enquanto ele estivesse na forma humana, ele manteria a sua vida e lutaria em nome da sua society e de tudo e de todos. E aí, finalmente, ele desfere o golpe final contra a Bambieta Buster Bean, né? Com a Bankai dele, que tá super monstruosa, a Myoyo. E muito foda, e a luta e tudo acontecendo. E o mangá já começa com a própria Bambieta, ela tá caindo, né? Porque ela tomou um golpe muito forte no último mangá. Só que no que o Komamura ganha a luta, a transformação dele em humano começa a se desfazer. Só que ele ainda quer ir lutar contra o Yhwach, que é o líder dos Quinch. Na verdade, o objetivo dele era se vingar do rei dos Quinch, que afinal de contas foi ele que assassinou o Yamamoto Taishou, né? E aí o mangá, nessa semana, ele gira em torno de todo esse sentimento de vingança que o Komamura teve pelos Quinches que assassinaram o Yamamoto. E aí ele começa a se perguntar se aquilo que ele tinha falado pro Tousen, na luta dele contra o Tousen, que vingança era um sentimento que não vale a pena, aquela coisa toda, se o que ele estava sentindo ali naquele momento era isso, se a alma dele, na verdade, estava com sede de vingança. E na verdade é um pouco disso, a alma dele tá com sede de vingança e, enfim, né? A ideia dele ter sacrificado a própria vida em nome da luta dele contra os Quinch foi isso. E aí nisso ele começa a voltar à forma lobo dele, né? E enquanto isso, a gente vai lendo durante o mangá todos os pensamentos do líder lá do clã do Yamamoto. A gente vai lendo todos esses pensamentos dele enquanto isso. E aí quando o Komamura chega lá nos últimos suspiros de vida dele, quem aparece? O capitão dele. E aí o capitão dele pega uma das patas dele e joga ele nas costas e fala com ele: vamos lutar com esses Quinches e tirar esse povo todo daqui e acabar com aquele e o Rabá, desgraçado, filho da puta, que acabou com tudo que a gente tem, sabe? Então o mangá, ele se pauta um pouco nisso. E aí, nas páginas finais, quem que a gente encontra? A delícia da Bambieta, né? Que tomou um espanco. Porque o que aconteceu? Quando ela jogava a Reiatsu dela pra fazer a Bankai de Yamamoto explodir, ele deu um ataque de volta que repeliu as explosões dela. Então, antes da Reiatsu explodir, antes de fazer o alvo dela explodir,
ele devolveu pra ela e ela se explodiu. E ela acabou assim de forma terrível. E eu gosto quando os vilões acabam de forma terrível, principalmente os vilões que se acham, né, gente? Por mim, eles têm que acabar da pior forma possível, com uma morte daquelas que eu pulo da cadeira e falo, ah, que foda, entendeu? E é isso. Então, ela tá lá caída entre os escombros e toda queimada, toda arregaçada, toda destruída, toda morta, toda horrorosa. E aí quem aparece? As companheirazinhas delas, né? Só que acontece uma coisa muito estranha. Eu comecei a pensar, nessa cena que eu vi, eu comecei a pensar que os Quinch, eles são meio psicopatas. Sim, muito psicopatas. Porque ela tá lá caída, totalmente destruída e tudo. E aí uma delas fala com ela assim, acho que é até a Gigi ou Gigi, não sei como se pronuncia. Mas ela fala assim, nós vamos te ajudar, porque se você não estiver com a gente, deixa eu só confirmar aqui, vou abrir aqui pra vocês, ó. Se você não estiver com a gente, vamos ficar tristes. E aí a Bombieta começa a gritar de forma horrorosa, tipo, não, para, não faz isso, enfim. Eu confesso que eu não sei o que aconteceu ali naquela cena. Primeiro, porque não mostrou. E segundo, porque realmente eu não entendi. Não mesmo. O que aquelas bichas fizeram com ela? Começaram a cortar ela em pedaços? Comer? Porra, foi aquela. Tá parecendo, sei lá, povo que corta as pessoas e sei lá. Achei muito estranho essa cena. Mas, como foi uma coisa terrível. Mas a Bombieta merecia, ela se achava top queen, eu sou fodona, a explosão, não sei o que, aquela porra toda. Então, eu acho que realmente foi um final válido, muito válido pra Bombieta. E aí, a última página do mangá mostra pra gente duas pessoas que eu já tava sentindo super falta, né? Que eu falei, gente, o povo não volta mais. Tava com saudade de vocês. Que é o Renji e a Rukia, que estão cortando os céus da sua society, loucamente descendo, igual o Shigo desceu aquelas escadas loucas lá do Castelo das Almas, lá, né? Do Palácio das Almas. E aí, eles estão conseguindo ver a Soul Society, né? E aí, eles estão todos cobertos também, igual o Shigo tava. Provavelmente estão sofrendo algum tipo de transformação, né? Porque, pelo jeito, o povo tá saindo de lá foda daquele lugar, né? Vamos fazer treinamento no Palácio das Almas. Porque o negócio não é foda, o treinamento lá é pesado. O negócio que é porra, entendeu? É uma coisa meio isso lá. Aqueles 5 são tops, então. E aí, então a última cena do mangá é uma imagem da Rukia, do rosto dela. Ela tá toda tampadinha assim, só mostra um olho e uma mecha de cabelo dela. E eu agora tô super ansioso. Gente, quero saber como que a Rukia e o Renji vão chegar nessa luta Quinch, porque pelo visto eles estão voltando fodas. Espero realmente que eles voltem muito fodas, porque essa que é a questão, né? Voltar de um treinamento super foda. Essa que é a intenção da história, né? Então aguardar agora o mangá da semana que vem. Eu achei esse mangá muito bacana. Foi o finalzinho da luta do Komamura. Como eu disse no mangá passado, essa luta tem tudo a ver com o próprio estilo do Komamura, de luta e de crenças, dessa coisa toda. E colocou muito em xeque o que ele acreditava. É certo ou não é certo se vingar, ter esse sentimento de vingança dentro de você? E eu achei muito, muito fantástico essa ideia dessa luta final do Komamura, que eu também não entendi se ele morreu ou não, sabe? Porque ainda tá no ar ali, eu não entendi. Talvez o Tite realmente não tenha decidido ainda se quer ou não acabar com o Komamura, mas o que ele disse aqui, quando ele voltasse à forma animal, que ele morreria, uma vez que ele não tem mais o coração dele lá pra bombear o sangue, né? Bom, então agora eu vou falar sobre o Bleach anime, tá? O anime do Bleach, ele começou a ser produzido em 2004 e terminou. A produção do anime se encerrou no capítulo 366 em março do ano passado. Então a gente não tem mais o anime Bleach. Durante toda a produção do anime, ele foi disponibilizado no nosso blog.
no fórum também, que antigamente era fórum, né? A gente tinha os links para download, mas o anime acabou no ano passado. Terminou por volta de março do ano passado, se eu não estiver enganado, finalzinho de março, que foi lançado o último capítulo de Blade. E pra quem gosta de porrada, de pancadaria, de sangue, de luta, Blade é um anime perfeito. Porque as lutas de Blade são sensacionais. Todas as grandes lutas que o Ichigo, que é o personagem principal, teve, são extremamente fantásticas e... Enfim, eu não tenho muito o que falar, porque eu sou super suspeito, porque Blade é um dos meus animes favoritos. Mas ainda dentro de Blade, a história, ela se desenvolve cheia de reviravoltas o tempo todo. É uma coisa que a cada novo capítulo era muito surpreendente e sempre tinha uma história. E o próprio vilão de Blade foi uma grande reviravolta. Vou contar um pouco da história pra vocês, do iniciozinho da história de Blade, para que vocês possam entender. Então é o Ichigo, o enredo todo gira em torno do Ichigo, que é um adolescente de 15 anos e que ele via espíritos, e ele nunca soube o porquê dele ver os espíritos, mas ele até que convivia bem com essa ideia de ver espíritos. E aí um belo dia, ele tá lá na casa dele e ele se depara com o ataque de um Hollow. O que é um Hollow? É um espírito humano que perdeu a sanidade, digamos assim, e aí eles passam a ser monstros insanos que atacam outros espíritos a fim de se alimentar deles, para a sobrevivência deles. E aí ele quer proteger as irmãs dele e tudo, e no meio desse ataque surge uma garota que ela é uma Shinigami, uma deusa da morte, né? Que é o cargo de Shinigami, seria deus da morte. E aí essa garota passa os poderes dela pro Ichigo no momento louco da batalha, passa os poderes dela pro Ichigo, e o Ichigo se torna um Shinigami substituto, que seria um cara que substituiria o Shinigami dentro daquela área que ele atuava ali, o verdadeiro Shinigami que foi designado para aquela área. E aí começa toda essa loucura na vida do Ichigo, de Hollows atacando o tempo todo, e esse é o iniciozinho da saga. Então o anime começa bem linear ali, com o ataque de Hollows e histórias avulsas, para que a gente possa entender todo o universo de Blade. E aí, ainda no iniciozinho, o Ichigo, a Rukia, ela é levada de volta para Soul Society, acusada de ter entregue os poderes de Shinigami para um humano, e isso é uma afronta imensa às leis da Soul Society, e aí ela é condenada à morte. Só que o Ichigo não fica de braços cruzados, porque essa é a personalidade do Ichigo. De tudo que eu vejo assim do Ichigo, ele é um personagem muito cheio de dogmas e de paradigmas e de tudo, mas ao mesmo tempo é um personagem muito vazio, porque ele não tem um objetivo. Ele não tem aquela coisa de tipo Naruto que quer ser Hokage, ou Ash Ketchum de Pokémon que quer ser mestre Pokémon, entendeu? Então ele não tem isso, ele é um personagem mais vazio mesmo, sabe? E a luta dele é findada em proteger as pessoas que ele ama, proteger a família, proteger os amigos, e é isso. Então em Blade a gente tem a história centrada no Ichigo. E aí o Ichigo quer proteger a Rukia, porque ele foi amigo dela. E aí ele invade a Soul Society, enfrenta todos os capitães Shinigamis, que são os Shinigamis mais fodas. São 13, né? E aí ele enfrenta todos os Shinigamis e salva a Rukia. Só que no meio desse desenrolar da história, eles descobrem que tudo isso, da Rukia ter ido pro mundo humano, de tudo ter acontecido, dela ter sido condenada, era um plano de um dos 13 capitães, que no caso era o mais tranquilo de todos, o mais sonso, que era o Aizen Sousuke, que é o que se torna o antagonista mor quando ele se revela pra Soul Society. E aí logo após isso ele sequestra a Orihime, que é outra das amigas do Ichigo. Aí o Ichigo vai pro Ecomundo pra salvar a Orihime, e lá ele tem lutas fodas também com os espadas e os arrancers, que são os soldadinhos do Aizen, né, que são Hollows transformados. E aí ele descobre o verdadeiro plano do Aizen, que era acabar com a cidade de Karakura, que é a cidade do Ichigo, para criar a chave do rei, que era a chave que abriria os portões para o Palácio das Almas.
né? E aí ele vai contra o Aizen para proteger a cidade. Então é sempre o Ichigo é sempre pautado por essa ideia de proteger, né? Então por isso que eu acho que em termos de objetivo o Ichigo é um personagem um tanto quanto vazio, mas tem todo esse paradigma de proteger e de vamos jogar na frente, essa coisa toda. E aí o Ichigo caminha para uma luta final com o Aizen e tudo, e é fantástico. Uma das coisas que eu acho assim, sensacional durante todo o anime é a qualidade de animação, que é fantástica. Inclusive, se vocês podem ver, na própria luta final do Ichigo com o Aizen, gente, é uma coisa sensacional. Eu sou apaixonado, sou super suspeito pra falar. Pra mim é uma das lutas mais fodas que eu já vi em anime. É a luta final do Aizen contra o Ichigo. E ainda nisso, outra coisa que eu posso falar sobre Bleach é que eu sou vislumbrado na trilha sonora de Bleach. E aí eu não tô falando nem de abertura e de encerramento, eu tô falando de trilha sonora durante os episódios. É simplesmente sensacional. Uma das melhores trilhas sonoras de anime que eu já vi é a trilha sonora que rola durante os episódios de Bleach. É um pouco rouco, tá, gente? Então, eu acho que Bleach é um anime muito bom para ser acompanhado. Tem lutas fantásticas, as lutas do Ichigo, as principais lutas do Ichigo, que são contra os Araki Kenpachi, contra o Byakuya, que é ainda na invasão da Soul Society, a luta dele com o Green Joe, que é o primeiro espada que ele enfrenta, que é o espada número 6, a luta dele com o Kyora, que é o espada número 4, que também é fantástica. E aonde ele desperta finalmente todo o potencial Hollow dentro dele, é incrível, incrível. Eu não vou dar muitos detalhes porque eu quero realmente que vocês se interessem em assistir o anime, eu recomendo muito assistir Bleach, porque a história é fantástica. E o anime ele se encerrou no segundo arco do mangá, que seria o Shinigami Substituto, que é o Ichigo na luta final com o Aizen, ele perde os poderes dele. Aí nessa saga ele conhece os Fullbringers e todo o pessoal que é parecido com ele nesse sentido, porque eles têm poderes Hollows, porque eles foram atacados, as mães deles foram atacadas quando estavam grávidas por Hollows. E aí os Fullbringers eles ajudam o Ichigo a recuperar esses poderes Fullbringer dele, mas aí no final na verdade era um plano louco para roubar os poderes dele do Ginjo, que era o antigo substituto de Shinigami que havia antes do Ichigo. Então o anime é muito recomendado, a trilha sonora é fantástica, a animação é sensacional, e o enredo que o Tite escreve ainda no mangá é um enredo muito denso, muito complexo, e tem vários segredos que ainda estão sendo desvendados no mangá e que infelizmente devido ao anime estar suspenso, eu gosto de falar suspenso porque eu não gosto de acreditar que o anime não vai mais voltar. Mas muitos mistérios estão sendo revelados agora no mangá, e a história é muito, muito, muito complexa e cheia de reviravoltas o tempo todo, e as lutas são simplesmente as lutas. Eu posso colocar no meu top 5 lutas de anime, são as lutas de Bleach, porque realmente é sensacional. Então eu super recomendo para quem quiser acompanhar. Eu acredito que ainda tem links de episódios aqui no nosso blog, mas eu creio que sejam só dos episódios finais. Mas se vocês quiserem, e a gente recebeu bastante pedidos, eu acho super válido a gente colocar os links desde o capítulo 1, que vai ser um pouco complicado de achar, mas desde o capítulo 1 até os capítulos finais eu acho super válido. E outra coisa que é muito interessante de Bleach é que a maioria dos filler ou filler, né, são como que eu vou dizer, não são aqueles fillers enfadonhos, chatos que a gente vê muito em Naruto, por exemplo. São fillers muito, sabe, que você não quer nem baixar pra assistir, eu não quero nem ver online, sabe, é uma coisa meio isso. Os fillers de Bleach são muito bons. Inclusive o mais famoso dele, que é a saga das Zanpakutos, ele foi escrito e acompanhado, teve uma coprodução do próprio Tite, que ele desenhou as bancais materializadas, e enfim, tem toda essa questão. Então é um anime que é muito válido assistir, até mesmo os fillers, tá, pessoas? Então, se você viu lá tem um filler, pode assistir, aquilo ali é bom, sabe? Não é um filler que você vai ler e fala, puta, que porra é essa? Sabe? Nossa, isso aí o Kibo nunca teria escrito lá no mangá,
se aquilo ali fosse real. Os files são muito bacanas, são muito válidos, eu acho que todo mundo vai gostar. Então eu super recomendo Bleach, assistam porque vocês vão gostar, eu tenho certeza. E é isso, eu sou super suspeito pra falar, porque pra mim é um anime muito completo. E inclusive eu sou meio, assim, consternado e super saudosista referente a Bleach por ter acabado, em tese. E espero todos os dias ansioso o retorno do Bleach com a saga dos Clint, que tá sensacional. Eu super recomendo vocês baixarem o mangá também. Tá bom, galera? Falar de Bleach é isso pra mim. Eu sou super fã, então é isso, né? Bom, galera, então é isso. Acabamos por hoje. Na semana que vem eu tô de volta, tá? E na semana que vem eu vou falar sobre Saint Seiya, a obra de Kurumada, que é um clássico da cultura otaku, e foi o que abriu as portas para todos os animes e toda a cultura otaku que a gente tem hoje no país. Eu acho que eu posso dizer que foi Saint Seiya, tá? Um dos animes, acho que mais assistidos, acho que todo mundo da época da extinta TV Manchete assistiu Saint Seiya, que chegou ao Brasil com o nome de Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, na semana que eu vou falar sobre Saint Seiya, quero agradecer a todo mundo que curte, compartilha, que assiste e que vê todo o conteúdo do blog. Quero mandar um beijo especial essa semana, porque eu prometi pra ela, não posso esquecer. Beijo, Juliana Augusta, a Juju aqui do blog, tá? Beijo pra você, como eu tinha prometido. O Cris falou comigo a semana inteira na minha cabeça: não esquece o beijo da Juju, e tô lembrando, tá, Ju, ó. Beijo de novo, pra ficar marcado. E falar em Cris, o Cris gravou o videocast dele, tá, pessoas? No finalzinho do vídeo vai ter um link, uma janelinha com o vídeo. Só clicar que vocês acessam direto e conseguem assistir o vídeo, tá bom? Não se esqueçam de curtir. O curtir do blog, como eu já tinha informado, fica desse ladinho. Hoje eu acertei, fica desse ladinho. Um gostei do YouTube também é desse lado de cá. E se você estiver assistindo pelo blog, o gostei fica desse ladinho aqui, tá? É o lado oposto e a direção oposta. Bom, então não se esqueça, acessem o blog, que essa semana, na sexta e no sábado, vai ter um especial que eu tô fazendo maratona com os episódios finais do Avatar: A Lenda de Korra. Vão ficar todos disponíveis para download para vocês, os episódios finais do livro 2, tá? E também tem Pokémon XY, tem ainda Saint Seiya Omega, tá? Que pode talvez ser um dos assuntos da semana que vem, que é Saint Seiya. Então é isso, tá bom? Cris, valeu pelo vídeo, ficou ótimo, tá? Espero ver mais vídeos sobre Tokusatsu seus aqui, tá bom? E é isso, galera, até semana que vem com mais Bleach mangá e mais um anime que eu recomendarei pra vocês assistirem, tá bom? Beijão e valeu!